E aí, pessoal, estamos aqui na minha casa. Estou aqui porque vou roubar uma ideia de outro youtuber, o Tim, de Tim Explica. Espero que ele não fique sabendo disso. Você está tentando roubar a minha ideia? Bem-vindo ao canal Tim. Tim tem um canal chamado Tim Explica. É muito bom, ele explica coisas, mas principalmente em inglês. Inglês. Ele é um professor de inglês. Sim. E ele fez um vídeo sobre se o Felipe Neto fala bem o inglês. E o vídeo bombou. E agora vamos fazer um vídeo sobre outros 3 YouTubers. Maísa, que todo mundo conhece, Rafinha Bastos e Carol Moreira, que fez essa entrevista famosa com Vin Diesel. A gente não vai falar tanto da controvérsia com Vin Diesel, mas a gente vai falar do inglês dela. E ao final, algo especial. Uma convidada especial para ver o inglês dela. Sabe quem é? Não sei. Ok, você vai saber. Ok, então, mas primeiro, explica um pouco do seu canal. O seu canal é novo, né? Novo, quase 5 meses. Você conhece o Teacher Paulo, né? Claro, Mr. Teacher Paulo. Teacher Paulo. Eu fiz uma entrevista com ele sobre o Olimpíadas no canal dele e surgiu a ideia de criar um canal. Não, a ideia de fazer o canal foi quando você apareceu no Amigo Gringo Talk Show 2 anos atrás. Né? Qual a sua ligação com o Brasil? Na verdade, não tenho nenhuma ligação ao Brasil. Mas você foi pro Brasil pela primeira vez quando? Nunca fui. Puta babaca. Eu estou no como você fala? O palco, não palco, the stands. Ah, é verdade. Ele é uma das pessoas que aplaude o público. Cada vez que eu vejo isso, Mas ele tem um canal ótimo e agora, nesse mesmo momento, ele postou outro vídeo falando do inglês da Kéfera, que a gente fez juntos nesse mesmo sofá. Mesmo sofá, então vai lá. mesma roupa. Vai lá, mas não agora. Ao final do vídeo a gente posta o link e tudo. Bom, vamos para esses YouTubers. O primeiro que a gente vai falar é a Maísa. Vamos ver um clipe dela. You asked me in a video what was Nhen Nhen Nhen, my song. Oh, yeah. So now I'm gonna explain to you. Okay. Nhen 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 is just like blah blah blah. Oh, You know, when someone's talking too much and you just don't want to hear. thank you for explaining. Yeah, that clears up everything. Oh, que fofinha. Fofa. A gente adora a Maísa. E ela fala um inglês bem natural. Fiquei impressionado com o ritmo dela. Ela tem um sotaque. Tem, mas todo mundo tem. Mas muito pouco. Pouco. E ela fala bem natural. Em alguns momentos realmente achava que era uma americana. E isso é importante. O que eu quero falar é que cada pessoa que a gente vai ver hoje fala inglês bem, mas de uma forma diferente. Não é só, tipo, falar inglês com gramática perfeita. Não é só falar interagindo com as pessoas bem, não é falar gírias. Tem muitas formas de falar. E o jeito que ela tem de falar naturalmente, quase como americana, eu acho legal. A vida não é uma aula, né? Você pode, como você fala, se virar. Eu tenho quase certeza que ela deve estudar em alguma escola americana ou com professores em inglês. Pode ser, expresse bem certinho. Mas ainda assim, ela fez um erro que adorei, porque a gente já falou desse erro no meu canal. Nenhum fã do Amigo Gringo pode fazer esse erro, mas nenhum erro tão grande. Vamos ver. I think that my biggest doubt in this movie is why the invisible boy was not swallowed into the book. You know why? That's a good question. Ok, ela falou que tem uma dúvida. I have a doubt. My biggest doubt. Isso não é inglês. Em inglês seria question. E está vendo que o Jack Black responde com a palavra question. Segundo, temos o Rafinha Bastos. Vamos ver um trecho. Name of the Rose, because they have like a video game that I like, so it's like I don't remember the name of those. Sean Connery. And Sean Connery. They used to be like preachers, and they couldn't read those different books. Do you remember? Yeah, he was and they like- used like a poison. and he was bald on the top, right? was. Yeah. That's a great movie. Cara, eu fiquei impressionado com a forma em que Rafinha Bastos interage com Jack Black. Sempre com Jack Black. Não sei porquê. Eu acho que eles combinam muito bem. Eles têm muito em comum, acho. Eles são comediantes. E mesmo que alguns desses ele fala um pouco coisa que não tão natural, mas sempre dá para entender, sempre... A interação foi perfeita. O inglês dele, ele faz erros de gramática e ele tem um sotaque. Mas, de certa forma, ele fala melhor do que qualquer outra pessoa que vamos ver hoje, porque ele é bem confortável. Ele interage com a pessoa. Vai ver em muitas entrevistas com brasileiros, quando eles falam inglês, que é só
pergunta, resposta, pergunta, resposta. Mas ele tem esse back and bate-papo. forth, né? Como é que você fala? Bate É um vai e bate-papo. volta. Mas E não pra dizer que a gente não tem sotaque, né? Não, é A importante gente, dizer isso. a gente tem sotaque também, não é nada errado com ter sotaque. Nada mal de ter sotaque. É ótimo. Não tem que falar com sotaque perfeito. Só tem que dar para entender. E o Rafinha faz isso. E ele consegue interromper de forma legal e ter uma conversa bem boa. Olha esse trecho. But does people like the song like I do? It's like does people come to you to talk about this song specifically, or is just like me? You're not the only one. There are some other, usually children, who love that song. Yeah, you know. But in I my love brain, that song. I am in my brain, so. Ele também fez alguns errinhos que acho que seria legal mostrar para as pessoas que são bem comuns. Ele acha que people é singular, que em português é a gente, mas people é plural. Ele fala does people. Yeah. E seria Do the people. do people, porque do é plural. Mas o bom disso é que não importa. Não Dá importa. para entender perfeitamente. Vocês não podem se preocupar por esses pequenos erros que a gente faz também o tempo todo. O tempo todo, na O verdade. tempo todo. A gente provavelmente já fez 35 erros. Sim, pode dar seu comentário sobre erros que a gente fez lá embaixo. Pode. 2 gringos falando. E pode nos zoar, absolutamente. Eu aceito. E outra coisa que eu gostei que ele fez, ele gosta de traduzir literalmente Ele fala it is. It is. It is. Mas não pode sempre falar isso. Vamos ver esse trecho. Richard Pryor? You can't beat Richard Pryor. Yeah, he is. He was so great. You can't beat Richard Pryor. He is. Mas não é he is não combina com o verbo anterior. Mas brasileiros têm mania de traduzir diretamente depois pay the letter em português a inglês. A gente faz a mesma coisa. Mesma coisa. Bom, vamos lá para Carol Moreira. Vamos ver Polêmica. Não, polêmica. Esse Vin Diesel. Falando de vibe, isso vibe foi muito péssimo, né? Puto babaca, realmente. My God, I love her. Look how beautiful she is. Thank you. God, wow, man. So, Tom Hanks? Wow, man. Yeah, Tom Hanks. Tom Hanks? Dá vergonha ser americano e ver isso. Mas vamos falar do inglês. Vamos ver um trecho. Your first movie that you did, you wrote, produced, directed, acted, anything else, a multifacial? Yeah, I was also the chef. So I made pasta. O que eu gostei é que ela manteve a compostura. Não é tão fácil ser numa situação tão constrangedora e manter a compostura falando ainda um inglês legal. Se Vin Diesel chega em cima de mim, eu não posso falar inglês. E deixa eu falar, de todas as pessoas que a gente viu hoje, ela tem o sotaque mais forte, mas a gramática mais perfeita. Fez alguns erros, mas a gente também faz muito mais erros Mas que quem ela. fez mais erros? Ela ou Vin Diesel? Vin Diesel, eu acho que ela estava bêbada, né? Olha esse erro do Vin Diesel. And the woman that ran the theater. Esse erro é pior do que qualquer erro que a Carol fez durante a entrevista toda. Run. Run. Isso é um verbo irregular. Mas parabéns para Carol. Manteve sua cool, sabe? Impressionante. E a gente tem mais uma convidada especial. Vamos ver o inglês dela. Então, happy birthday to you, happy birthday to you. Matthew Lee, Inner City Press. You sort of addressed If you speak slowly, Okay. I understand very well. Very good. Gente, a gente aqui no canal não é política, não é que a gente adora nem odeia Dilma, mas o inglês dela não é tão bom. Mas ela não tem trabalho hoje, só tem bastante tempo para treinar, né? Dilma, se você quiser aula comigo, sem cobra. Não, mas olha, a gente tem também que dar crédito. Ela foi lá na ONU e aceitou as perguntas em inglês. E se você ver esse vídeo inteiro, vamos botar o link na descrição, o jornalista americano fez uma pergunta tão chata e tão complicada que é impossível entender. Mas esse Happy Birthday, ela também precisa trabalhar bem na pronúncia. Sotaque é uma coisa, pessoal, mas tem que Ser entendido é importante. Ser entendido. Voltamos com a aula de norueguês. Ok,
Ok, inscreve-se no canal Amigo Gringo e no canal Tim Explica. Posso fazer isso? Você pode fazer. Eles são, não, sabe que não acontece, eles são brasileiros, você pode fazer joinha. A gente faz joinha. Você tem americanos assistindo? Minha mãe. Mãe? Talvez minha mãe também. Duas mães. Uau, ok. Olha, e a gente tá no Snapchat, a gente tá no Facebook, ele também. Vamos colocar essas coisas aqui. E agora a sua aula de Nova Yorkês. E a aula de hoje vai ser do Tim, porque Tim explica as coisas bem. Eu adorei um vídeo que você fez falando de algumas frases que a gente sempre usa, que são bem comuns, mas que o brasileiro quase nem usa. Pode dar 1 ou 2 exemplos dessas frases? Bom, um que eu quero destacar é so far. So far. Porque não é sempre tão longe. É, até agora. Como é essa entrevista até agora? How is this interview so far? So far. É muito bom. Muito bom. Tem mais um? Em vez de falar a gente vai na cinema, we say we're going to the cinema, we're going to the movies, or we're headed to the movies. We're headed a gente to the movies. usa isso muito. A gente está encabeçado pro cinema. Bom, Tim, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Canal dele também. Sininho. Não esqueça sininho. Ai. Sininho. Todo mundo...